Glória a Deus. Que a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vós, amém? Como diz o pastor, né, a gente já tem um tempinho aí na Ebenezer, né? Graças a Deus por isso. Desde 2006, né, Deus nos trouxe para esse ministério. E esse ministério tem muito abençoado a minha vida, tem muito abençoado a minha casa. Amém? E eu sou grato a Deus por tudo que eu tenho passado no ministério. Porque o Senhor aprove nos trazer aqui e cuidar, não só de mim, mas cuidar da minha família, né? Eu acho que os irmãos, para quem não me conhece, né, ainda, mas muitos aqui conhecem o Severiano, né, meu tio, e foi através dele, né, que a gente foi conhecer o ministério. Desde quando eu vim da Bahia, em 93, a Batista Ebenezer foi uma das primeiras igrejas que eu visitei, né? E aí, depois da minha conversão, eu lembro que a primeira vez que eu entrei na Batista Ebenezer foi em uma quarta-feira, ou era terça-feira, né, que era o culto da vitória. O pessoal estava voltando do rap, na época não tinha um rap, ainda estava voltando do Conjuban, né? Então Deus tem abençoado bastante. Mas eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, pudesse abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6. A partir do versículo de número 10. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois tendes vencido tudo, permanecer inabalável. Amém? Deus eterno, mais uma vez em oração, Pai, queremos te pedir ao meu Pai que toda a mente esteja cativa a Ti, Pai. Nós queremos te pedir ao meu Pai que o inimigo não tenha nenhuma força, nenhum poder, porque ele tem cirandado contra vidas e tentado tirar vidas, ó Pai. Mas que neste lugar reina, Senhor Jesus, o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade. E que o Senhor possa falar a cada coração aqui, e cada coração possa se encontrar como um terreno fértil, meu Pai, a Tua semente. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos aqui, e eu acredito que você louvou e você se lembra. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. A gente vê aqui que em Efésios 6, 10, Paulo diz à igreja lá que quanto ao mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor. E ele vai ensinar a igreja como a lutar. Parece que a gente chega na igreja e a luta não para. Muitas pessoas falam aí e vendem uma ideia de que, olha, você vai chegar na igreja e vai ser bonança o tempo todo. Você vai chegar na igreja e tudo vai parar. Vai ser tudo mansidão e tranquilidade. Eu digo para você, se está tudo manso e está tudo tranquilo, cuidado.
cuidado. O inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele não cansa na sua missão. Ele é implacável na sua missão. Portanto, nós devemos estar o tempo todo atentos, porque a nossa luta não para. A nossa guerra, ela é constante. Enquanto você vê guerras aí no mundo que tem uma trégua, tem um período de trégua, tem alguma coisa, a nossa guerra, a guerra do crente, a guerra do cristão, ela é constante. O cristão, ele tem que estar vigilante a todo tempo, tem que estar atento a todo tempo, tem que estar de prontidão a todo tempo. Porque a guerra, ela não para. A nossa vida de cristão não é num parque de diversão. A nossa vida de cristão é em uma batalha constante, porque o nosso descanso não é aqui. Cristo falou que no mundo nós teremos aflições, mas teremos e temos que ter bom ânimo. Temos que seguir constantes. A gente tem um alvo que é Cristo Jesus. E a gente tem que pensar na eternidade. Lá viveremos em paz e em tranquilidade. E temos que pensar que, independente de querer ou não, nós vamos chegar nesse período da eternidade. Ou para a paz, ou para uma tribulação. Mas a nossa guerra tem que ser lutada aqui. A nossa batalha tem que ser lutada aqui. E Paulo ensina a igreja como lutar essa guerra. Uma das coisas que nós travamos na batalha é contra a nossa carne, contra o nosso interior, contra a nossa vontade. Uma outra frente de batalha, um outro fronte é contra o mundo. Contra o que o mundo acha que é certo, contra o mundo quer nos formar. Mas a Bíblia diz, olha, não vos conformeis com esse mundo. Não tome a forma desse mundo. E aquele que vive ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando oportunidade para nos tragar, que é o diabo. Então vivemos em 3 frontes de batalha o tempo inteiro. Muitas pessoas até acham que o diabo não existe. E uma pena que muitas pessoas dentro da igreja chegam a pensar e a subestimar o poder do diabo. Dizer, olha, o diabo não pode nada, ele não existe, ele não pode fazer nada. E muitas vezes, por pensar assim, facilita que ele venha para tragar. Quando você baixa a guarda, é a oportunidade do inimigo chegar. E muitos subestimam o inimigo das nossas almas. Mas nós temos também aqueles que, ao contrário de subestimar, superestima o diabo e acha que tudo é o diabo e esquece de viver a alegria de Deus. Aquele que subestima pode virar uma presa, mas aquele que superestima o inimigo, ele pode perder a alegria de estar na presença de Deus. O culto hoje foi aberto com o Salmo de número 100. Estar na presença de Deus é uma constante alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor. Então, para que a gente não perca essa alegria da salvação, a alegria de estar com Deus, a gente tem que dar valor correto, mencionar corretamente o valor do inimigo. Para lutar e travar as nossas lutas, a gente tem que saber até onde vai o inimigo.
não duvidar do que ele tem, mas também não superestimar o que ele tem, porque nós ficamos com medo e não vivemos aquilo que Cristo tem para a gente por causa do medo. E chegar a essa conclusão também não é fácil, mas precisa ter uma experiência com Deus. A cada tempo que você se chega mais a Deus, você conhece mais também o seu inimigo e fala: olha, aqui eu posso ir. Não é como aquele que desafia e diz: olha, tudo eu posso daquele jeito, e o inimigo não vai fazer nada. Mas você sabe lutar e vai saber travar a sua batalha. E a primeira coisa que Paulo mostra ali à igreja de Éfeso, a gente pode ver ali no versículo 12, é que a nossa luta, a gente precisa aprender quem não é o nosso inimigo. Ele fala: a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa batalha não é contra o sangue e nem a carne. A nossa batalha não são contra as pessoas. A nossa batalha não é contra o nosso irmão. A nossa batalha não é contra o nosso chefe. A nossa batalha não é contra aquele que nos ajuda, ou aquele que muitas vezes achamos que está nos atrapalhando. Muitas vezes nós vivemos uma batalha e travamos uma batalha com as pessoas, enquanto Cristo nos chamou para amar, e amar até o inimigo, amar aquele que muitas vezes está a nos provocar. E Paulo ensina a igreja ali de Éfeso que a nossa batalha não é contra o sangue e nem a carne. Quando nós aprendemos isso, aí ele mostra: olha, a sua luta é contra o diabo. No versículo 11 ele diz: olha, você vai se revestir da armadura, para você estar firme contra as ciladas do diabo. Então nós sabemos que o nosso irmão não é o nosso inimigo. Nós sabemos que o nosso inimigo é o diabo. Mas o diabo, ele não vem sozinho. O diabo, ele vem acompanhado. O diabo, ele vem com toda a sua corja. O diabo, ele traz consigo os principados, as potestades. Ele traz consigo os dominadores desse mundo tenebroso. Ele traz consigo as forças espirituais do mal. O diabo, ele junta e faz uma força, e ele não mede esforços para nos derrubar. Ele não mede esforços para nos envergonhar. Ele não mede esforços para nos deixar no chão. O diabo não tem felicidade em te ver bem. Por isso, muitas vezes, quando nós estamos sem luta, não quer dizer que nós estamos firmes e constantes com Deus. Não quer dizer que muitas vezes no meio da luta, a gente olha e vê o sol brilhar, que é o sol da justiça de Deus. Então, no meio da luta, Deus está conosco e batalhando as nossas guerras. No meio da luta, Deus está lutando por ti. O inimigo tenta
de todas as formas, mas o Senhor é aquele que guarda, e Ele está te guardando. E Satanás, junto com principados e potestades, vive na região celestial, vive em uma área acima. Muitos não acreditam, muitos até dentro da igreja, olha e fala, não tem esse mundo celestial, não tem essa coisa toda. A guerra é travada aqui, mas é travada também na região celestial. O diabo está tentando a todo tempo contra as nossas vidas. O diabo está tentando todo tempo contra a sua vida. Ele junto é uma organização para atuar contra mim e contra você. O inimigo das nossas almas, ele se organiza. Ele se agrupa para causar o caos, para fazer a bagunça. Ele se organiza para bagunçar, se organiza para desfazer tudo aquilo que planejamos em Cristo Jesus. É uma guerra que é influenciada tanto no andar de cima como nesse plano. Aqui onde nós podemos ver, sentir, ouvir. Mas na região celestial está tendo uma batalha pela sua vida. Na região celestial, batalhas estão acontecendo em favor de ti. Deus tem ordenado aos seus anjos a batalhar em favor das nossas vidas, em favor da tua vida. Não dorme aquele que guarda a cidade. Não dorme o sentinela que guarda as nossas vidas. E a gente pode ver que aí no versículo 11, Deus fala, olha, você tem que ter cuidado com as ciladas do inimigo. O inimigo, ele tem colocado coisas em nossas vidas, ele tem tentado contra as nossas vidas de várias formas. O inimigo, ele não vai colocar os soldados que estão chegando agora, não vão colocar aqueles recrutas lá nos bares, vão colocar nas boates, ali já são todos deles. Ele não precisa de soldados experientes, mas contra a vida dos cristãos, contra a igreja do Senhor, ele coloca aqueles de patente, ele coloca aqueles que têm conhecimento, ele coloca aquela força especial. E muitas vezes nós chegamos na igreja e falamos, olha, aqui está tudo calmo, ele não vai fazer. Quantas pessoas entram na igreja e saem da igreja sem entender a mensagem do Senhor? Independente do seu conhecimento, da sua cultura, da sua formação. Chega dentro da igreja e começa a dizer, olha, não tem nada a ver, não é desse jeito, eu não entendo, não é assim. Entender as coisas celestiais, entender as coisas que são de Deus, precisa ter olhos espirituais. Mas há pessoas que os seus olhos espirituais estão fechados para o entendimento. Lá em 2 Coríntios 4:4, a palavra de Deus diz que nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Muitos entram dentro da igreja e continuam incrédulos porque foram cegados o seu entendimento.
Outra cilada do inimigo que ele tenta forjar e colocar em nossas vidas. Ele usa pessoas para deturpar o Evangelho, para mudar a palavra de Deus, para mudar o significado das coisas. A Bíblia, ela é atual. Mas pessoas hoje querem colocar formas diferentes. Olha, Jesus não era assim. O amor não vê essas coisas. A Bíblia não mudou. A palavra de Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Mas há pessoas tentando mudar o Evangelho. A outra coisa que o inimigo tenta mudar nas nossas vidas são as nossas prioridades. A nossa prioridade é a eternidade. A nossa prioridade é estar com Deus. Não estou dizendo que a gente não precise trabalhar, não precise estudar, não precise viver a sua vida, viajar, tirar suas férias, passear. Mas qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade é a eternidade com Deus. E muitos estão se esquecendo dessa prioridade, tornando outras prioridades na sua vida, tomando outras coisas como suas prioridades. E quando nós fazemos isso, nós esquecemos da primordial, da primeira, do que é essencial, que é viver com Deus. Ou inverter os seus propósitos. O Senhor diz que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Mas muitos tentam fazer com propósito diferente, dizer, olha, esquece esse negócio de Deus, esquece esse negócio de adorar a Deus, esquece esse negócio de ir à igreja. Olha, você pode viver de qualquer forma. O propósito de adorar, o propósito de viver para Deus, o propósito de que a glória de Deus seja constante na sua vida, e que você reflita essa imagem de Deus, e que nós possamos refletir isso em Deus em nossa vida. Muitos querem trocar esse propósito, mudar esse propósito. Qual foi o propósito que Deus nos criou? Qual é o propósito que Deus te trouxe aqui? Qual é o propósito de você estar na igreja? Será se Deus não quer nada de você? Ah, Deus não quer nada de mim. Deus quer a sua adoração. Deus quer que você faça o seu melhor para Ele. Outra coisa que é a cilada do inimigo, que ele tem preparado contra a igreja. A Bíblia diz, olha, irai-vos, mas não pequeis. E muitos têm dado lugar ao inimigo, quando deixa essa ira crescer no seu coração. Quando deixa essa ira tomar a ponto que a gente não pode nem olhar para o irmão. Lembra lá? Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue. Mas muitos têm deixado a sua ira tomar uma proporção tão grande, que não consegue mais olhar na cara do irmão. Não consegue ver mais o irmão. Como eu vou para o céu dessa forma? Eu vou pedir para Deus, olha, lá no céu você me faz uma morada longe do pastor Hélio. Eu quero que o pastor Hélio fique lá no norte ou lá no sul. Eu vou para o céu desse jeito. Irai-vos, mas não pequeis.
O inimigo tem colocado essa vontade da gente sobressair sobre o nosso irmão. Tem colocado a vontade na gente de achar assim, olha, eu não aguento desaforo. Olha, eu não dou conta. Eu sou muito melhor do que ele. Sou muito melhor do que ela. Como que ele faz isso comigo? Como é que ele fala isso? A gente tem vivido um pouco que individualista. Eu, em primeiro lugar. Esquece que é tudo para a glória de Deus. Mas o inimigo tem usado estratégias. Ele faz as ciladas e a gente sabe, olha, a cilada do inimigo é uma armadilha. A gente precisa ter olhos atentos. A gente precisa ser vigilantes para não cair nas ciladas. Para não cair nas armadilhas. E a gente vê que o inimigo tem usado algumas estratégias desse ponto dele. Ele fala: estáis pois firmes, cingidos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. No versículo 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Resistir ao dia mau. Como foi o seu dia hoje? Como é o nosso dia a dia? Quantos aqui tiveram um dia mau? Quantos aqui está com alguém doente? Está tendo uma pressão no trabalho? Ou está sem o trabalho e precisa de emprego? Quantos aqui têm vivido o dia mau? O inimigo tem pressionado nos nossos dias que são difíceis. Muitos têm desistido, porque o inimigo tem chegado e falado: olha, não tem adiantado na sua vida. Olha a pressão como é que é. Imagine um inimigo como um leão, rondando, bramindo, rugindo, e a presa fica com medo. E cada vez que ele coloca pressão, a presa fica com medo. E o inimigo tem usado dessa estratégia, desse expediente, de querer nos amedrontar, de querer colocar pressão no dia mau. Outra coisa que o inimigo tem como estratégia é nunca desistir. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Mas muitos têm parado de lutar. Mas lembre-se que quando você para de lutar, o inimigo não para. O inimigo não desiste. Jesus Cristo, lá em Lucas 4, ele foi levado até o deserto. Ele jejuou durante 40 dias. E o inimigo chegou próximo a ele e o tentou. E ele não cedeu, ele tentou novamente. Ele não cedeu, tentou novamente. E a palavra diz que ele se retirou até tempo oportuno. Ou seja, ele não desistiu. O inimigo é persistente. Ele não desiste. Ele não para. É uma estratégia dele. Às vezes você acha que vai vencê-lo pelo cansaço? De jeito nenhum. Ele não cansa. Ele não desiste. Se Jesus ele tentou buscar, tentou tragar, imagine eu e você. Por isso precisamos estar firmes, preparados, cingidos, revestidos. Como em uma unidade de guerra, em um quartel, precisamos estar preparados. O soldado não pode ir para a guerra despreparado.
Mas como nós podemos vencer o inimigo? Como nós podemos fazer para vencer? O que nós precisamos? Paulo diz ali no versículo 10: sedes fortalecidos no Senhor. A sua força está em quem? A sua força está em quem? Sedes fortalecidos no Senhor. Muitas pessoas acham que são fortes. Olha, comigo é assim, pecado vem, ele vai sair. Não é por aí. Fuja da aparência do mal, né? Mas resistir ao diabo. Sedes fortes. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder é de quem? Poder de quem? De Deus. Eu não tenho poder nenhum. Nós não temos poder nenhum. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou do que pensamos. Isso quer dizer que mais do que você necessita, mais do que você imaginou, Deus é poderoso para fazer muito mais do que isso. Aquilo que você tem necessidade, aquilo que você tem clamado, aquilo durante o irmão aqui, ministrando o louvor, falou: olha, você vai estar orando, não só louvando, mas você vai apresentar ao Senhor. Você tem apresentado, Deus tem colhido as suas orações, e Ele fará muito mais do que aquilo que você precisa, muito mais do que aquilo que você necessita, muito mais do que aquilo que você pensou. Porque dele é a força, dele é o poder, é Ele que tem todo o poder. Mas como eu disse antes, para fugir das ciladas do inimigo, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Para vencer, temos que ser vigilantes. O inimigo anda preparado. Se cochilar, sentinela cochilou, o inimigo pega. Os nossos olhos têm que estar abertos. Porque Ele tem preparado armadilhas contra as nossas vidas. Muitos têm chegado, têm banquetes preparados, têm coisas para desviar os nossos olhares. Mas precisamos ter o foco em Cristo Jesus. Nada pode desviar os seus olhos, nada pode tirar a sua atenção, nada pode te deixar os seus olhos cobertos. Estejam atentos. Um quarto, ele fala: tomai, no versículo 13, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. No 11, ele fala dessa armadura assim: revestivos de toda a armadura. Primeiro, a armadura não é só o capacete, a armadura não é só a espada, mas ele fala de toda a armadura. Revestivos de toda a armadura. Imagine só, eu vesti a camisa, revesti com blazer. Se você vai revestir a armadura, primeiro você veste alguma coisa. E o que a gente tem que vestir
antes dessa armadura. Quando a gente fala da armadura de Deus, está falando do poder de Deus. Está falando de algo que foi preparado. Alguém conseguiria lutar com a armadura? Alguém conseguiria lutar com algumas coisas se não tivesse preparado? Talvez se entregasse na sua mão um canhão, você iria olhar e falar assim: eu nunca atirei, como é que eu vou fazer com isso? A entrega uma armadura, algo poderoso, algo de Deus, você fala: não estou preparado para isso. Então, antes de revestir com a armadura, você precisa estar vestido. E vestido de que forma? O que Deus quer nos vestir? Como assim? Nós precisamos ser treinados para poder usar a armadura. Nós precisamos ser capacitados para poder usar a armadura. Em Efésios 4, 25, ele diz assim: deixando a mentira. Para que a gente possa usar a armadura de Deus, é necessário deixar a mentira. Para que a gente possa usar a armadura de Deus, não devemos viver em uma mentira. Precisamos falar cada dia a verdade. Para usar a armadura de Deus, em Efésios 4, 28 diz: aquele que furtava, não furte mais. A gente acha que furta é somente aquele que vive no constante delito. Mas muitas vezes nós furtamos tempo de Deus, furtamos coisas que não deveríamos fazer, fazemos coisas ao qual não estávamos capacitados àquilo. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas o que tem eu falar alguma coisa e vestir a armadura e lutar? Quando você veste a armadura de Deus, você se torna um embaixador de Deus, e não é qualquer coisa que sai da sua boca. Quando você está nessa condição de ser vestido por Deus, de ter uma veste nova, porque Deus nos chama para ter uma veste nova, e quando nós temos uma veste nova, nós proclamamos o Evangelho, nós falamos de bênção. A nossa boca não fala mais as palavras torpes, não anda mais com aquelas coisas, mas agora nós somos mudados e transformados. E Deus quer chamar esses transformados para dar uma armadura nova. Deus está te chamando para te entregar uma nova armadura para o seu combate do dia a dia, para a sua guerra que você está vivendo, para aquilo que você acha que é difícil. Deus quer te capacitar, mas você precisa primeiro vestir e fazer dessa forma. Nós precisamos largar tudo isso. Em Efésios 4,31 diz: olha, longe de vós a amargura, a raiva, a ira, a gritaria, as blasfêmias. Quantos têm chegado na casa de Deus e ainda têm agido da mesma forma, com tanta raiva, amargura, com tanta ira, com tanta gritaria? E para ser revestido, também é necessário que antes precisa deixar toda a cobiça. Lá em Efésios 5:3, é necessário deixar toda a cobiça. Cobiçar é aquilo que não é seu. Cobiçar aquilo que é do outro. E por fim, para que possamos vestir essa armadura, nós temos que deixar toda idolatria de lado.
o que nós guardamos no nosso coração. No nosso coração, nós escondemos as coisas mais profundas. Qual é a idolatria do nosso coração? O que é aquilo que a gente tem colocado adiante de Deus? O que é aquilo que tem atrapalhado a gente ter uma vida constante com Deus? O que é aquilo que tem se tornado prioridade no lugar de Deus? Mas para a gente vencer essa guerra, e Deus vai estar nos ajudando, e você vai vencer essa guerra, você vai pegar essa armadura de Deus. Existe um outro ponto, o último ponto. Gostaria até de convidar os irmãos aqui do louvor. Você precisa permanecer inabalável. Você precisa permanecer inabalável. Não é qualquer coisa que vai te tirar da presença de Deus. Aqui em Efésios, ele diz assim, Paulo dizendo à igreja: olha, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Muitos, depois que vence uma batalha, descansa. Depois que vence uma batalha, relaxa. Depois que vence uma batalha, para. Mas Deus diz: olha, não pare, continue. Continue. Não pare. Permaneça inabalável. Permaneça vigilante. Permaneça constante. A sua luta está dura. Permaneça inabalável. Talvez você fale assim: olha, está difícil lá em casa. Está difícil na relação com os filhos. Olha, é complicado. Eu já ensinei, já fiz de tudo. Mas ele não quer. Talvez seja na área conjugal. Ou seja, talvez seja na empresa. Qual é a sua luta? É a enfermidade? Jesus é o médico dos médicos. É a enfermidade? O que pode parar Jesus? Mas como o pastor Jeová disse, o Senhor pode usar o médico. O Senhor que capacitou o médico pode falar a ele para usar o remédio certo. Mas se você desistir, mas se você parar, a sua luta já está perdida. Eu quero convidar você que deseja uma oração, que está numa luta travada, que está numa situação que dizer: olha, é difícil a minha luta, e eu preciso das armaduras de Deus para lutar essa luta. Eu preciso estar preparado com a couraça da justiça, com a espada da palavra. Eu preciso estar preparado com o escudo da fé, com o capacete da salvação. Eu preciso estar preparado, porque os dados inflamados do inimigo têm vindo e têm tocado na minha vida, têm tocado na vida dos meus, têm chegado à minha casa, e eu preciso estar preparado para que esses dados caiam por terra agora. É o Senhor que te chama. Gostaria que você pudesse se colocar de pé.